Peraí. Bom, a gente já está com a gravação aqui rolando, tá? A ideia desse bate-papo aqui pelo Google Meet além de fazer é, essa, essa reaproximação com os ex-alunos, né? E o Gustavo não é só ex-aluno, é um amigo, é fazer esse bate-papo. A gente normalmente fala sobre mercado de trabalho ou um pouco sobre vida acadêmica, e o Gustavo está aqui para contar um pouco da experiência dele como ex-aluno da ETEC de Coatira, mas especificamente como aluno aí do curso de Química da USP. E aí ele vai falar um pouco da vida acadêmica, um pouco. Eita, agora está entrando um monte de gente. Um pouco da atuação das áreas de química. Ele preparou uma apresentação que vai também falar um pouquinho dessas conquistas aí da ciência, principalmente no combate da Covid-19. E aí, aproveitem, fiquem à vontade para fazer todas as perguntas. Eu vou deixar ele também se apresentar pelas palavras dele novamente, mas desde já quero agradecer sua participação, Gustavo, sua disponibilidade. Fique à vontade, esse espaço é seu. Falei que jogando o link no grupo é mais fácil. Verdade, menina, mas olha, eu botei como se fosse pegar na mão lá no Teams, mas o pessoal não entende muito as coisas que a gente posta lá, parece que a gente fala grego. Beleza, gente, fiquem à vontade para participar. E, Gustavo, é com você. Eu que agradeço o convite. Fico muito gratificado de vocês terem essa confiança depositada em mim. Fico muito feliz quando alguém me chama para dar alguma palestra, alguma apresentação. Eu gosto bastante desse tipo de interação, mesmo que seja só virtual. Eu acho que é interessante, é uma experiência legal. Em Então, me breve será conectar. presencial, viu, meu filho? Você já se prepare. Aí vai ser pior, vai ser pior. É que aqui é ficar mais tranquilo, né? Eu posso usar. Como é que fala? Eu posso usar um pijama, né? E o pessoal não vai ver. Esconde metade é um terno e a outra metade é um pijama. É isso que parece ser um pijama, é um moletom, gente, que é o look do dia A pós-vacinação. Priscila, a Priscila tá aí toda arrumadinha com a roupa de frio bonita, assim, mas se ela descer um pouco mais a câmera, ela vai estar com vai estar com pijama, né? Chinelo e meia, filho. Há dias eu quis dar a louca aqui de inovar a minha videochamada com o meu pessoal da tarde e fiz lá fora, né? E aí, num deslize da câmera, eles falaram assim: Nossa, ela tá toda arrumadinha, mas tá de chinelo e meia. Esse é o look de quem trabalha home office. Mas é assim mesmo. Mas eu tô muito feliz de ter recebido esse convite novamente. A gente já fez essa apresentação uma vez. Coloquei alguns tópicos que não tinha no ano passado. Acho que foi ano passado, né, que a gente fez essa apresentação. Sim, sim, foi ano passado. Olha, já faz um ano. É, parece que foi pouco tempo, né? Eu perdi a noção de Mas foi tempo. o ano passado no segundo semestre, por isso Semestre. que parece estar tão recente. Eu perdi a noção de tempo um pouco. Todos E, nós. e eu cheguei a colocar alguns tópicos que não tinha no ano passado, referente à Covid, né? Eu não vou falar muito de Covid, não vou falar mais dos feitos, que nem a Priscila comentou, né? Porque, que nem ela já tinha me falado, vocês já estão saturados de ouvir falar sobre Covid, né? Então, não vou falar sobre o vírus, sobre a doença, eu vou falar mais sobre as conquistas que a gente precisa conhecer, que faz parte da nossa ciência, né? Da ciência do povo brasileiro. Então, para começar, meu nome é Gustavo, eu fui aluno de Química da ETEC de Coatira. Entre 2017 e 2018, eu entrei no modular da tarde, em janeiro de 2017, né, e saí em dezembro de 2018, né, então foi um bom tempo que eu tive no curso de Química. Respondendo já algo que possa levantar dúvidas, eu não me arrependo de ter feito esse curso, né, hoje eu não trabalho na área, né, eu apenas estudo, mas não me arrependo, né, eu acho que foi um curso que me ajudou a conhecer algo que eu não
sabia que eu poderia fazer no futuro, né? Foi depois que eu entrei no curso de Química na ETEC de Coatira que eu descobri que eu queria fazer Química, né? Porque até então eu queria fazer Matemática ou Engenharia Civil. Eu gostava muito da parte de cálculo. E depois que eu entrei em Química, eu nem cogitei mais fazer alguma coisa como Engenharia Civil ou Matemática. Ficou longe do meu escopo fazer qualquer um desses cursos, né? Aí eu migrei um pouco para o lado da engenharia química ou de química mesmo, como eu estou hoje, né, em bacharelado. Então, hoje eu sou bacharelado em química, eu faço bacharelado em química na USP, com uma ênfase em química ambiental. Essa ênfase eu vou confessar para vocês que eu estou fazendo ela um pouco obrigado, né? Eu escolhi fazer essa ênfase porque ela ajusta a minha grade horária, né? Fica fácil de montar a grade horária com ela. Mas eu poderia optar por não fazer também e fazer, por exemplo, uma ênfase em bioquímica, só que eu não gosto de bioquímica. Químico geralmente não gosta muito, né? E bioquímico geralmente não gosta muito de química, mas eu teria essa opção também, né? No interior eu teria a opção de fazer química forense, né? Que em suma era a minha vontade mesmo de fazer, só que é longe da minha realidade ir para o interior para estudar hoje. Prefiro continuar aqui na capital, que é mais fácil para mim. A minha vida é aqui, desde quando eu nasci. Então, eu prefiro continuar aqui em São Paulo e fazer essa ênfase. Eu entrei em Química na USP em 2019, né? Eu entrei no mesmo mês da minha formatura do técnico. Alguém me fez uma pergunta aqui? Quem foi? Fez, falou se você passou pelo SISU ou pela FUVEST. Ah, tá. Rafaela, né? O Rafael, eu passei pelo SISU, eu não cheguei a fazer FUVEST na época, porque na época que eu fazia o técnico, eu fazia ensino médio de manhã também, né? Então eu tinha ensino médio de manhã, numa escola, tinha o técnico na ETEC, e três vezes por semana à noite eu fazia monitoria nos laboratórios. Então eu não tinha tempo para estudar para vestibular, né? Para eu me dedicar a um vestibular como a FUVEST, eu acho que eu não ia conseguir. Então eu nem cheguei a fazer inscrição na FUVEST, só foi pelo SISU mesmo, que era só a prova do Enem. Gustavo, você tá passando slide ou ele tá fixo? Não, ele tá fixo, por enquanto Ah, ele tá, tá fixo. ufa. Eu achei que Eu era tô eu que usando tava. só minha apresentação. Mas é isso, ao longo da apresentação, se alguém quiser tirar alguma dúvida, se alguém tiver alguma dúvida, pode interromper, não tem problema, a gente não vai ficar bravo, a gente prefere até que vocês façam isso, né, porque fica mais interativa a apresentação. E aí a gente vai conversando ao longo da apresentação. Vocês podem fazer pergunta, abrir o microfone, pode abrir a câmera também. Tá aqui minha Priscila, aqui bela e plena, mostrando a A beleza Priscila dela. é assim, filha. Ela nasceu, ela botou a cara na câmera. Ela não tem esses problemas, não. Eu fico carente que eu não vejo meus alunos. Eu dou aulas em formato de sessões mediúnicas. De vez em quando a galera põe a voz para jogo, a gente fica feliz. Então, gente, fiquem à vontade para perguntar e participar. Vamos lá, Gu. Isso é verdade. A gente fica muito mais feliz quando vocês abrem o áudio para falar, fica muito melhor. Então, como eu falei, meu ingresso na universidade, eu acabei de responder essa pergunta para a Rafaela, né? Eu entrei pelo SISU, não fiz FUVEST, tá? E eu sempre estudei em escola pública, né? Tanto que a minha vida inteira, o único curso, o único grande curso que eu fiz numa escola pública foi o técnico, né? E foi ele que me ajudou a descobrir profissionalmente e academicamente o que eu queria, que é química, né? Eu gostava muito da área de exatas já, só que a única coisa que eu não sabia, até entrar no curso, era química. Eu era horrível em química, não sabia nada de química. E hoje eu sei tanta coisa que eu chego até a dar aulas particulares também, né? E isso tem me ajudado bastante nessa pandemia. É uma ajuda de custo muito boa para mim. Dando aulas virtuais, eu acabo ganhando uma renda extra e me ajuda bastante. Então, se vocês têm alguma dúvida sobre ingresso na universidade, né, você tem várias opções aí para você olhar. Esse fluxograma ele está bem explicativo, explica bem o que é o ingresso na universidade hoje. Tá? Então, você tem duas opções. A princípio, você tem as universidades públicas e as privadas, né?
As universidades públicas, você tem aí a separação entre estaduais e federais, né? Então, em geral, nas federais acaba sendo um pouco mais fácil de entrar do que nas estaduais. As estaduais geralmente têm um vestibular próprio, né? A USP, a Unicamp e a Unesp, elas têm vestibulares próprios de ingresso. A USP tem a FUVEST, a Unicamp, se eu não me engano, é Convest, né? E a Unesp é um vestibular normal também, como a FUVEST e a Convest da Unicamp, né? Mas se você quiser também entrar pelo SISU, né, fazendo a prova do Enem, você consegue alguns cursos. Tem outros que ainda não aceitam o SISU, como, por exemplo, o curso de Direito na USP, eu acredito que não aceita o SISU. Mas, em contrapartida, a medicina, que é um curso bem concorrido, já aceita. Tem um número de vagas relativamente bom. E nas federais, você entra pelo SISU também. Acredito que algumas federais tenham também um curso, um vestibular próprio de ingresso, né? Então, se você tiver curiosidade de entrar em alguma federal, fazer uma pesquisa rápida, você encontra isso, a forma de ingresso. Tá? E você também pode optar pelo FIES e pelo ProUni, né? Se eu não me engano, o FIES é um financiamento estudantil que você recebe do governo, né, para fazer um curso numa universidade privada. E aí, quando você termina o curso, você paga algumas mensalidades, né, retornando esse dinheiro para o governo federal, né, como uma forma de financiamento mesmo, né? Então você vai receber vai fazer o seu curso, né, de graça, né, até um certo ponto. Quando você terminar, você paga o curso, as mensalidades normalmente, em parcelas que são fáceis de você administrar, né? E o ProUni também é um outro programa de apoio àqueles que querem fazer um curso superior, né? E ajuda bastante também, né? Você acaba tendo mais opções, né? Com o Enem você acaba no final tendo 3 opções aí: o SISU, o FIES e o ProUni, tá? Mas hoje as possibilidades são muitas, né? Então, se você quer fazer uma faculdade, você pode. Você tem uma probabilidade maior de fazer um curso que você goste. Então, vamos falar sobre a área química do ponto de vista acadêmico, né? Eu coloquei alguns tópicos aqui, organizei esse slide em tópicos que a química se divide, né? Então, todas essas ramificações da área química, química orgânica, inorgânica, físico-química, analítica, bioquímica, enfim, todas essas ramificações, tem a química ambiental também, né, que está ramificada em cada um desses tópicos aí também. Todas essas áreas hoje, elas têm várias aplicações que depende muito do que você quer trabalhar exatamente, mas aqui dentro dos parênteses, em cada tópico você tem o que mais é requerido em cada área. Então, por exemplo, na área de química orgânica, eu sou suspeito para falar de química orgânica porque chega na faculdade a gente começa a odiar química orgânica. Quem gosta de cálculo vai odiar química orgânica. Eu não odeio, mas eu odeio os professores, porque para mim eles são, não sei, não, falta um parafuso na cabeça deles. Eu tive muito Eu problema com o professor concordo. de Eu acho que esse orgânica. povo de exatas tem problema sério, ainda mais os Não, que não, não. optam por cálculo. De exatas não. De exatas não, de química orgânica. Os de Isso, tá exatas bom. são mais tranquilos. E os de físico-química a gente acha que eles são meio linha dura, mas eles não são. Eles são mais tranquilos do que os químicos orgânicos. Então eu não me arrisco, por exemplo, a me meter com química orgânica. Eu estudo o suficiente para aprender alguma coisa e para passar. Mas para entrar na área eu não pretendo não. Mas pelo que eu vejo, as pesquisas são desenvolvidas, são desenvolvidas muitas pesquisas na universidade pública. Muitas mesmo. Você toda hora recebe uma oportunidade de iniciação científica ou de algum trabalho acadêmico, relacionado a alguma dessas áreas. E da química orgânica, eu vejo que tem muita síntese de alguns produtos, polímeros em geral. Tem a área de nanotecnologia também, que vai estudar alguns compostos de carbono, né? Tem uma área muito rica, que é a área de catálise, é uma área muito difícil de você estudar, né? Você
requer de você um conhecimento em química orgânica e em físico-química ao mesmo tempo, e um pouco de química analítica também, né? Mas todas essas técnicas que vocês podem ver aí no slide, são técnicas que ajudam o desenvolvimento de novas tecnologias para o futuro, né? Então, por exemplo, a gente vai falar de grafeno, né, daqui a pouco, vou comentar só. Hoje já tem muita pesquisa sobre novos produtos, né? Não sei se vocês assistem BBB, eu assisto, eu me amarro em BBB. Alguém aqui assiste? Essa Não sei se... pandemia tá difícil não assistir. É Acho que verdade, todo tá mundo foda. começou a assistir mais, inclusive por conta de É, estar em casa e tal. eu principalmente, eu comecei a assistir em 2020 por causa da pandemia, exatamente por isso. E assim, eu torci muito pra Juliette nesse BBB. Então, assim, eu vou falar que eu fiquei muito feliz quando ela ganhou aquele celular da Samsung, aquele como é que é o nome do celular? Aquele que dobra a tela. Eu acho aquele celular muito lindo, que custa 14 mil reais. E aquele celular, gente, para ele ter aquela tela dobrável, aquela resolução perfeita e não quebrar, eu vou dizer para vocês que é bem complicado a gente ter uma tecnologia desse tipo hoje, mas se existe é porque foi possível o desenvolvimento de uma tecnologia por químicos utilizando o grafeno para poder fazer aquela tela dobrar e não quebrar. Tá? Então, esse é um dos vários exemplos que a gente pode citar hoje. E a gente pode citar o exemplo das vacinas também, que em geral elas demoravam 10 a 15 anos para ficarem prontas, né? Isso é feito mais dos bioquímicos mesmo do que dos químicos, né? Mas não descarto também a hipótese de você ser um bioquímico, né? Porque muitos dos meus colegas que se formaram junto comigo foram fazer farmácia, que estuda muita bioquímica, foram fazer biomedicina, que também estuda muita bioquímica. Alguns, eu lembro que alguns queriam fazer medicina, outros queriam fazer biologia, enfim, outros foram para química também. Então, todas essas áreas aqui vão acabar levando você um pouco para essa área de bioquímica, né? E você tendo um conhecimento um pouco mais aprofundado sobre bioquímica, você adquire uma certa capacidade de, por exemplo, trabalhar no desenvolvimento de vacinas. E a gente percebeu no último ano que as vacinas contra a Covid demoraram pouco tempo, né, para ficarem prontas. Hoje a gente tem várias vacinas no mundo inteiro. A gente tem no Brasil a Pfizer, que é a queridinha do povo, né? Todo mundo quer tomar a Pfizer. Tem a Coronavac, tem a Butanvac também, que a gente vai comentar. Tem a AstraZeneca, que é da Fiocruz, né? Do laboratório lá do Reino Unido. Enfim, tem várias vacinas hoje no mundo inteiro. E essas vacinas ficaram prontas em menos de um ano, né? Então, como que isso foi possível? Com o desenvolvimento de tecnologias. O mundo inteiro hoje tem tecnologias, né? O mundo hoje tem cientistas que, trabalhando juntos, conseguiram criar vacinas em menos de um ano. O que a gente não deve desconfiar, mas parabenizar, porque é muito complicado você desenvolver uma vacina de um vírus que a gente conhece há tão pouco tempo, né? Na verdade, esse vírus ele existe, essa família de vírus existe desde 1960. A Mas gente tá esse com uma vírus, interferência. É sua ou é aqui minha? vocês estão me ouvindo normal? Tô, mas tá um barulhinho, sabe quando que tá o celular dando interferência? Os outros estão me ouvindo normal ou estão... Aqui também tá assim. É um barulhinho como se estivesse dando interferência. Eu já tentei afastar meu celular daqui. Pera, deixa eu... Eu não sei se é da sua transmissão. Agora parou. eu tirei e coloquei o fone de novo, tá bom aqui? Melhorou. Tá dando pra... Ou voltou? Ô, Priscila, seu áudio tá desligado. Talvez seja o fone mesmo. Fala Tá aí, dando acho que interferência? agora tá normal, aparentemente melhorou. Ah, se ficar ruim de novo, vocês comentam, tá? Uhum.
Kira ouviu o que eu falei nessa última parte, né? Ouvimos. Mesmo que... Tá. Então, se ficar ruim, vocês me interrompam aí e me falem, tá? Porque senão a apresentação fica feia. Então, com todas essas tecnologias que... Tudo começou na química, né? No fundo, se você for parar para pensar, tudo começou na química. Todas essas tecnologias foi possível a gente ter uma vacina hoje para chegar no posto e ter uma queridinha para a gente poder, entre aspas, escolher, né? Apesar de algumas pessoas estarem contra, né? Então, só para complementar essa parte do ponto de vista acadêmico, a gente tem as bolsas de pesquisa, né? Nós temos, em suma, quatro bolsas diferentes de pesquisa, né? A primeira da FAPESP, você tem uma bolsa, você pode ter uma bolsa FAPESP de IC, que geralmente é para alunos de graduação, né? Pelo menos no curso de Química da USP, você é obrigado a fazer um AIC, né? Uma iniciação científica. E essa iniciação científica você pode fazer ela tanto por uma bolsa FAPESP, né? Que é um órgão estadual de São Paulo, né? Federação de Apoio à Pesquisa do Estado de São Paulo, quanto pelo CNPq, que é um órgão federal, né? A diferença é que a FAPESP ela paga um pouco mais por bolsa do que o CNPq. Né? No CNPq você também tem a oportunidade de fazer um AIC. Eu cheguei a fazer por pouco tempo um AIC pelo CNPq, né? Não cheguei nem a ganhar bolsa, né? Eu acabei saindo, não por não ganhar bolsa, né? Mas porque estava muito complicado conciliar essa pesquisa com o semestre, né? Aí eu decidi pelo desligamento. Mas eu cheguei a ter uma participação no IC. E tem CAPES também que geralmente serve para quem quer fazer uma pós-graduação, né? Stricto sensu ou lato sensu. A stricto sensu é mestrado e doutorado normal, tá? De bolsa FAPESP, você também pode encontrar a bolsa de treinamento técnico, que é a TT. Né, você tem aí alguns níveis de bolsa de treinamento técnico, né? E, se eu não me engano, o treinamento técnico nível 1 é para graduandos. Tem a treinamento técnico nível 2, que é para pós-graduandos. Tem acho que 3 também, tem 4. Enfim, tem alguns níveis, né, que servem para poder fazer essa separação entre quem é graduando e pós-graduando. E hoje também a gente tem oportunidades, às vezes aparece uma oportunidade de intercâmbio, né? As universidades ainda contam com programas de intercâmbio menores do que antes, porque hoje a gente não tem mais Ciências Sem Fronteiras, né? Há um tempo atrás esse programa ainda existia, né? Isso pouco antes de 2017, né? 2016, quando entrou o novo governo, né? Depois do governo Dilma, né? E esse programa acabou sendo extinto, mas ainda assim é possível você fazer um intercâmbio, né? É um pouco mais complicado, mas você consegue, né? Se você tiver um bom caminho trilhado, você tem uma boa possibilidade de conseguir. A gente teve Então, um ex-aluno, desculpa te interromper, um ex-aluno de Química da tarde também, o Pedro Ivo, que na época dele chegou a participar do Ciências Sem Fronteira, estudou um tempo lá na Espanha e foi maravilhoso. Então, ele fazia o FABC, né? E ele comenta assim o quão era maravilhoso. Ele chegou a dar uma palestra presencial nas minhas aulas de LTT lá na ETEC na época, contando a experiência. Ele conseguiu, através do Ciências Sem Fronteira, conhecer mais de 20 países. Então, ele fala o quão, fora o conhecimento técnico específico, quanto isso contribuiu para o conhecimento intelectual, visão de mundo, né, dele e tal. Ele é um dos que mais lamenta a extinção desse tipo de programa. é importante essa questão, né, do conhecimento técnico, te abre algumas portas, né, porque você acaba, que nem a Priscila falou, né, você acaba tendo uma visão de mundo um pouco mais ampla, né, a gente passa a ver as coisas de uma forma mais crítica, né, você começa a ser mais crítico como ser humano quando você tem um conhecimento técnico bom.
né? Você vê que tudo acaba no fundo tendo uma importância que outras pessoas não sabem, né? E isso é importante. Então, eu percebi isso quando eu entrei na faculdade, né? Enquanto eu estava no curso, eu não tinha percebido. Curso, como é um curso de nível médio, né? Curso técnico é um curso de nível médio, a gente não percebe muito, mas quando a gente vai para a faculdade, a gente percebe quanto a gente está muito à frente de algumas pessoas, né? Que deixaram de ter um conhecimento preliminar da parte experimental, que na ETEC é muito importante, né? Porque você tem muitas restrições lá, né? Vocês sabem disso, eu acho, né? Acho que vocês chegaram aí para o laboratório alguma vez, não chegaram? Ou não? Na verdade, não. A gente não teve a oportunidade de fazer aula no laboratório. Não. Eles Mas, ainda não tiveram, que eles mas já vocês... fizeram parte do vestibulinho, já online e das aulas online. Acreditamos que a promessa de que o ano que vem, né, a gente esteja numa situação melhor ou no segundo semestre. Apenas os alunos que estão nos terceiros e quarto módulos de turmas concluintes que retornaram nesses 35% da volta permitida para aulas apenas práticas. A gente está bem restrito quanto ao uso de laboratório. Então, somente os alunos dos últimos anos que estão frequentando uma política de revezamento para aulas práticas. Entendi, eu achei que vocês tinham ido. Eu achei que era segundo módulo. Mesmo que fosse segundo módulo, eu acho que provavelmente vocês também não teriam ido, né? Mas quando vocês forem para o laboratório, vocês vão perceber que tem certas restrições no laboratório quanto a material, né? A ETEC de Coatira, ela tem algumas deficiências estruturais quanto à questão de aparelhos. Eu lembro que quando eu saí, né? Logo depois que eu saí, chegaram vários aparelhos novos. E eu fiquei muito bravo com isso, porque poderia ter chegado enquanto eu estava lá, fazendo a QI. Chegou mais coisa ainda. Pois é, eu fiquei muito bravo com isso, mas tá bom. Pelo menos alguém vai estar aproveitando depois. Mas ainda assim vai ter uma deficiência estrutural relacionada, por exemplo, a espaço, né? Os laboratórios são pequenos para tanta gente, né? Às vezes vocês vão ficar um pouco acuados dentro do laboratório, mas isso vai ajudar vocês a trabalharem bem quando vocês estiverem fora, porque fora geralmente você tem mais espaço, né? Alguns professores podem mentir para vocês, né, que nem na época mentiram para mim, falando que vai ser mais que lá fora é mais difícil o laboratório, que você tem que dividir com muita gente. Pode até ser que você tenha que dividir um laboratório com muita gente, mas você vai ter um espaço bom para trabalhar, tá? Então, você aprendendo a trabalhar no laboratório da ETEC, fica tudo mais fácil. E eu garanto para vocês, isso é experiência própria. Na universidade é muito mais fácil. Eu entrava no laboratório de uma aula de 7 a 10 horas da noite, eu entrava no laboratório às 7, eu saía às 8, né? Por conta de ter tanta prática, assim. O curso técnico agrega bastante, mas a vida acadêmica amplia demais, não só o conhecimento técnico e também da visão de mundo. Sim, é isso. Ajuda bastante. A gente fica mais, digamos que, bem acostumado nesse caso. A gente fica num ambiente difícil de trabalhar, mas aprendendo a trabalhar nesse ambiente difícil, fica muito mais fácil trabalhar nos outros. E começando a falar sobre alguns feitos, né, da nossa ciência, e quando eu digo da nossa ciência, estou falando da ciência brasileira, que é a que interessa para a gente nesse momento. Na verdade, todas as ciências do mundo inteiro interessam, mas vamos falar da nossa, vamos valorizar um pouco nossos cientistas. Esse foi o primeiro grande feito que teve ano passado, né? Cientistas do Brasil, né? No caso aí, cientistas do Brasil são cientistas da USP que participam de uma bolsa, que tem uma bolsa FAPESP, tá? Aí no título não está falando, mas são cientistas da USP que têm bolsa FAPESP, que é mais um salário do que uma bolsa, tá? É importante que a gente também perceba que cientistas que têm essas bolsas e é a única fonte de renda dessas pessoas. Então, é um salário, tá? Quando essas bolsas são cortadas, essas pessoas ficam sem ter o que fazer, tá? E às vezes até continua o projeto de pesquisa, trabalhando de graça. Tá? Então, hoje a gente está com um corte de bolsas muito alto,
A gente precisa acender o sinal de alerta, porque parece que ninguém se manca de que a situação é grave e que a gente precisa financiar cada vez mais as pesquisas, ao invés de financiar cada vez menos, que é o que está sendo feito. Tá? E mesmo assim, com todos esses entraves, esses cientistas eles conseguiram sequenciar o genoma do coronavírus em 2 dias, coisa que estava levando 15 dias em outros países. Outros países que têm financiamento do governo, um bom financiamento. E aí eu pergunto, imagine se a gente tivesse todo o financiamento necessário, né? O quão a ciência brasileira não seria tão melhor do que ela já é, né? Então, se hoje você é cientista no Brasil, você trabalha por amor, porque se for por reconhecimento, infelizmente eu vou ter que desagradar vocês. Mas essa é a triste realidade da ciência no Brasil. Agora, falando sobre as vacinas que foram desenvolvidas no Brasil, ou estão sendo desenvolvidas, tem essa vacina do Ceará, que pouco se falou na mídia, mas eu trouxe para vocês. É uma vacina que foi desenvolvida na Universidade Federal do Ceará, né? E ela está em uma etapa pré-clínica de alguns testes, né? Mas essa vacina ela não chegou muito a ser pesquisada, ela não está muito avançada, porque a Anvisa diz que não foi feito pedido ainda de testes, né? O que é estranho, porque depois a universidade se posicionou falando que tinha apenas comunicado que os testes já estavam prontos para serem feitos, né? E não teve uma resposta concreta da Anvisa, ainda está nesse impasse. Eu prefiro acreditar que a Anvisa está enrolando para aprovar, do que a universidade está segurando esses testes, porque a universidade quer fazer a pesquisa. Se ela A está fazendo, gente ela quer fazer. vive, até para complementar, a gente vive um período de tamanha instabilidade, você bem, até bem sucinta de chamar de instabilidade, mas assim, sem incentivo, sem, né, totalmente de cortes, de uma série de coisas relacionadas à ciência e educação, e eu acredito muito que as pessoas, como o Gustavo falou, e eu conheço vários amigos de iniciação científica, de projetos. Tem uma ex-aluna de Química na Universidade do Paraná que comenta a mesma fala do Gustavo, com relação à falta de incentivos para pesquisadores, para jovens cientistas em várias áreas, e essa, em relação às vacinas, é mais uma, e há muito mais um interesse de descontinuar e não incentivar isso por parte do governo e de órgãos ligados ao governo, do que a contrapartida das universidades. As pessoas fazem mais por busca do conhecimento, por motivação própria, por amor à ciência, por amor à descoberta em si, do que pela questão do reconhecimento, ou pela questão do incentivo, ou estrutura, ou condições para. Então, é bem você conseguir ter algo reconhecido nessa esfera no Brasil, ou aprovado, ou viabilizado, a palavra é viabilizado, é você ser um herói. No Brasil é de fato um ato de, não é um ato de resistência, é um ato de heroísmo. Ser pioneiro em qualquer coisa relacionada à ciência é um ato de coragem e de muita persistência. Então é bem isso que o Gustavo está falando. Então, se você busca reconhecimento, infelizmente a ciência não é o seu caminho. Mas os cientistas, eles existem não porque eles querem ser valorizados, eles querem resultados, né? Eles querem ver coisas novas, e isso agrada essas pessoas, né? O agrado que essas pessoas recebem das suas pesquisas é muito maior do que aquilo que as pessoas deixam de fornecer para elas, né? Que é todo o reconhecimento, o respaldo necessário. Então, se mesmo assim você ainda quer ser cientista, a gente apoia, porque a gente precisa de cientista, né? E incentivo também, né, moralmente, porque é uma profissão ainda assim muito bonita. Ainda assim você terá muitas alegrias desenvolvendo suas pesquisas, tá? Então, apesar de toda essa questão de negacionismo, de negação da ciência, né, por parte de pessoas que deveriam ter um posicionamento exatamente contrário, né, por pura politicagem, as pessoas deixaram de acreditar em pessoas extremamente qualificadas,
né? E a gente está perdendo muitas oportunidades ainda hoje, apesar da gente ter algumas vacinas já chegando agora, começando a chegar, né? O cronograma de vacinação avançando aqui em São Paulo, ainda assim não é suficiente. A gente precisa debater melhor esse assunto, porque pode ser perigoso mais na frente, já está sendo perigoso, mas pode ser ainda mais no futuro, tá? Então, essa é a primeira vacina que eu posso comentar aqui com vocês. Tem uma outra, na verdade, tem esse tópico para comentar ainda, eu tinha esquecido. Olha a diferença, né? Aqui ele fala que um dos pontos positivos da HH120 Defenser é o baixo custo de produção. Acreditamos que a concentração de vírus vacinal que queremos colocar por dose é suficiente para que, em um frasco que custa R$ 11 no comércio local, seja capaz de fornecer 250 doses. Assim, cada dose custaria 0,044 centavos. Então, é muito pouco, é muito barato uma vacina dessa. Se levarmos em conta que temos 240 milhões de pessoas no Brasil, então seriam necessárias 480 milhões de doses. Isso significa que a imunização de todo o país com 2 doses custaria pouco mais de 21 milhões de reais. E o governo recusou uma oferta, né, de 70 milhões de doses da Pfizer ano passado. Recusou porque não atendeu às mais de 50 chamadas, ou eu posso estar sendo eufemista, acho que foi muito mais do que 50. 81 vezes. 81 vezes, ok, para ser mais exato. A um custo de $20 a dose. Enquanto para o mundo inteiro essa dose estava custando $40. Então, $20 é caro. $40 é mais ainda, né? E é o que a gente está pagando hoje. Mas se a gente considerar que nós tínhamos a oportunidade de desenvolver a nossa própria vacina, com cada dose custando menos de 1 centavo, menos de 5 centavos, a gente gastaria 21 milhões de reais para imunizar menos de a população. 50 centavos. Menos de 50 e menos de 5 centavos, né? Porque porque é 0,044. Exatamente, não chega nem a 50 centavos, nem próximo disso. 21 milhões, gente. É pouca coisa. A gente está pagando hoje por dose da Pfizer $40. É muito caro. A gente está gastando muito com vacina hoje, quando na verdade a gente podia estar gastando metade disso. Tá? Ou nem metade, né? Nem essa vacina aí do Ceará, da Universidade Estadual do Ceará, 21 milhões você imuniza a população toda. Então, olha só o que a gente está perdendo, o que a gente perdeu de oportunidade. Aí fala, né? A dose de vacina mais barata comercializada hoje é a Coronavac, que custa R$16 cada dose. Né? Então, assim, outra vacina que foi muito descredibilizada, mas que foi feito um estudo já, né? Na cidade de Serrana, imunizou toda a população e teve redução de 95% nos casos de morte. Aconteceram aí umas fake news relacionando a baixa imunização da Coronavac, assim, que ela seria a menos imunizante e tal, né? A gente tem tantas informações obscuras, né? E isso acaba também atrapalhando o desenvolvimento, enfim, né? A adesão, enfim. Uhum. E a Coronavac, ela é uma vacina muito boa, né? Ela tem uma eficácia menor do que as outras, mas isso não significa que ela é ruim, muito pelo contrário. Nesse estudo, ela se demonstrou muito eficiente, né? Porque você imunizou a cidade inteira. Você imunizou a cidade inteira e teve uma redução de 95% nos casos de morte. Então, quer dizer, você acha que essa vacina não funciona? Né? A resposta a longo prazo é satisfatória. Exatamente. Né? Por pura politicagem, você vai fechar as mãos para a ciência, para pegar na mão do presidente, que nega toda hora que essa vacina é uma vacina boa. Né? Depois ele começou a mudar de ideia, né? Ele viu que o povo estava querendo vacina, o povo quer vacina. É uma parcela mínima de alguns, enfim, eu ia falar palavrão, mas eu vou ficar quieto, que não quer a vacina, que fica descredibilizando qualquer tipo de vacina, e isso não deve ser feito. Tá? Porque quem está desenvolvendo essas vacinas não são outros países só, né, mas nossos cientistas. A Coronavac é uma vacina também brasileira, ela não é uma vacina chinesa.
São cientistas do Instituto Butantan que desenvolvem essa vacina também. Tem uma outra vacina também, da UFMG, que aí fala também do custo, 80% a menos que outras vacinas, né? E ela tem já um planejamento, né, para iniciar testes iniciais em 2022. E aí fala que, né, que a UFMG deve precisar de 300 milhões de reais para essa fase inicial, que deve ocorrer no começo de 2022. A pergunta é, será que vai ter esse investimento? Vamos esperar que sim, né? Apesar da gente já ter vacina e até, acredito eu, que até essa data todos já devam ter tomado a primeira dose, pelo menos, é importante a gente ter vacinas brasileiras, porque essa pandemia, ela mostrou que esse vírus é como um vírus de uma gripe normal, entre aspas. Quase todo ano tem uma vacina diferente para a gripe, né? Por quê? Porque o vírus sofre mutação, então a gente precisa ter sempre vacinas adaptadas para esses novos vírus, essas novas variantes. Então a gente tendo uma vacina 100% brasileira, a gente vai ter nossa própria vacina para futuras aplicações, para evitar que o Como é o vírus caso da HN1, por exemplo, entre outras. H1N1. Todo ano tem uma vacina diferente, né, para a gripe. Agora Sim. você tem um novo vírus de gripe, né, H5N1, se eu não me engano, que foi descoberto recentemente. Então, provavelmente já vai precisar de vacina, de uma vacina nova, né? Então, é importante que a gente tenha vacina 100% brasileiras também. Apesar dessa vacina demorar para ficar pronta, ela é importante, porque ela pode servir no futuro para uma campanha de vacinação para as variantes que vêm surgindo, né? A gente tem a variante Delta agora na China, que é uma variante muito preocupante, como a variante da Índia, como essas variantes que têm surgido aqui no Brasil também. Enfim. E aí, esse professor, né, da UFMG, o Gazinelli, ele fala, né? Sabemos que com o tempo há um decaimento da resposta imunológica. Então, a ideia é que ela seja uma vacina de reforço, que nem eu estou acabando de falar, né? Não que ela seja uma vacina assim para imunizar a população, mas é uma vacina que vai reforçar a sua imunidade, né? A nossa resposta imunológica ela tem um tempo. Ela serve para o vírus que existe agora, mas futuramente esse vírus já não vai mais existir em tão altas proporções. Vai existir um outro vírus muito mais forte. Com a vacina já nesses testes iniciais, a gente já consegue ter uma resposta imunológica reforçada contra essas novas variantes, tá? Aí aqui ele fala, a produção de uma vacina aqui significa disponibilidade, porque sabemos que a procura é alta no mundo todo. Estamos vendo a corrida pelo IFA, que é um insumo farmacêutico ativo, né, que é o que você utiliza para fazer as vacinas. Entenda ponto a ponto a vacina contra a Covid-19 que será produzida pelo Butantan. É uma vacina chamada Butanvac, não é a Coronavac, né? Essa vacina é 100% brasileira. A Coronavac ela é desenvolvida em conjunto com a China, mas a Butanvac é uma vacina 100% brasileira. Tá? E essa vacina ela tem alguns pontos que eu queria comentar. Por que a Butanvac é relevante? Faz sentido ter uma vacina só daqui a meses? A resposta é a mesma que a vacina da UFMG. É uma vacina de reforço. É importante a gente ter essa vacina. Tá? E outra vacina que eu queria comentar com vocês é essa do spray nasal, que foi desenvolvida na Faculdade de Farmácia da USP. Uma faculdade que fica bem do lado do Instituto de Química. Né? Muitos alunos desse curso de farmácia têm muitas aulas de química no Instituto de Química. E esse spray nasal, ele é um spray que você aplica no nariz, né? E ele tem uma forma de ação, né? Ele tem uma forma de combate ao vírus, né? Só combatendo o vírus através da mucosa nasal. Esse estudo sobre essa vacina, sobre esse spray, ele está muito atrasado, porque ele não tem devido respaldo financeiro. Então, esse título aí é de 2020, né? Ele não é desse ano. Tanto que
estão falando aí embaixo da foto, né? Fase de escalonamento de produção teve início na Unicamp e expectativa é que testes em humanos comecem no início de 2021. E eu procurei e não achei nada sobre isso, sobre esses testes que deveriam ter ocorrido desse ano. A gente já está na metade de 2021 e eu não encontrei nada sobre esse spray. Aí a minha pergunta o governo levou uma comissão enorme para Israel para olhar um spray nasal que nem sequer estava em fases avançadas de teste, né? Tanto que na CPI da Covid, que está ocorrendo agora, comentaram, né, que os cientistas ficaram surpresos, né? Os cientistas israelenses ficaram surpresos de terem tanta visibilidade assim para um spray que ainda estava em fases preliminares de testes. Então, como é que alguém quer comprar um produto que ainda não sabe nem se serve, né? Se tá em se tem uma eficácia boa, né? Quer dizer, o governo negou vacina, né? Já mesmo com vários estudos comprovando a eficácia, mas foi atrás de um spray que nem os cientistas que estavam desenvolvendo acreditavam na eficácia ainda, né? Então, por que fizeram Sendo isso? que aqui estava sendo produzido também. Sendo que estava sendo produzido também, e era para estar sendo produzido ainda, e sendo desenvolvido pesquisa com isso, mas não está, porque não tem recurso. Então, isso é um problema. Por que isso está sendo feito no Brasil hoje? Né? Por quê? A gente quer entender, quer respostas concretas, e a gente não tem essas respostas. Porque hoje existe essa polarização política que as pessoas acham que ficar do lado da ciência é ser de esquerda. E se ficar do lado da ciência é ser de esquerda, todos nós somos de esquerda. Então vamos falar sobre ponto de vista industrial agora, né, para a área química. O que vocês precisam ter em mente é que a área química é uma área que está sempre em alta, né, porque é necessário que a gente precise, que a gente tenha profissionais de química em muitas áreas na indústria. Por exemplo, tratamento de água, vocês devem ver tratamento de água no segundo módulo em química ambiental. Vocês vão ver a importância que o químico tem nesse processo. Controle de qualidade é basicamente o que vocês vão estar aptos a fazer depois que vocês terminarem o curso, né? Então, todo o controle de alimentos que você tem na indústria hoje é feito por um químico. É ele que prova se o seu alimento está bom ou não, a água que você bebe, né, a roupa que você usa, né, se ela está com tecido forte o suficiente para você usar, né, e não rasgar no meio de uma apresentação, por exemplo. Sacolas, por exemplo, reutilizáveis, né, que aguentem muito, sabe, aquelas sacolas de mercado, sabe, que tem aqueles desenhos lindos. Então, tudo isso que é desenvolvido hoje como polímero, como plásticos, ou produtos novos, né, e também testes de qualidade, tudo isso é feito por um químico. Então, vocês já devem perceber que o fato da química estar em tudo leva a uma dependência do trabalho dos químicos, e é por isso que a nossa área sempre está em alta, né? Então, as perspectivas são sempre muito boas, tanto do ponto de vista acadêmico, quando, né, eu comentei com vocês no começo que existem muitas possibilidades de bolsa, quanto do ponto de vista industrial. Então, se você quer ser cientista, ok, né, você vai ter pesquisa para fazer. Você vai ter a liberdade de escolher uma pesquisa para você desenvolver. Você quer ir para a indústria? Ok também. Você vai ter muitas oportunidades na indústria, tá? Então, oportunidade não vai faltar para você. Se essa é sua pulga atrás da orelha, pode ficar tranquilo, vai ter sempre uma oportunidade para você. Então, outro fato importante também para a gente comentar nesse aspecto é que o Brasil ele é muito rico em riquezas naturais. Então, quando a gente fala de petróleo, minério, biomassa, a gente está falando de muitas riquezas que só o Brasil tem no mundo. Petróleo, o Brasil tem. Minério, o Brasil tem. Biomassa, o Brasil tem. Outros países que têm um desses três, provavelmente não tem o outro. Tá? Então, sempre falta alguma coisa nesse país. E a gente tem água também, né? É importante a gente frisar que a gente tem
reservas aquíferas imensas. A gente tem o aquífero Guarani, tem o Alter do Chão, que são aquíferos imensos, né? Então, o Brasil detém uma grande quantidade de água doce no mundo, né? Então, o Brasil é rico. O Brasil tem matéria-prima para daí vender. A gente tem matéria-prima para a gente fazer nossas próprias tecnologias. Tá? Então, isso facilita nosso trabalho também, porque isso gera emprego. Então, aumenta as oportunidades e aumenta também os espaços de pesquisa. Então, da área do ponto de vista, da área química do ponto de vista industrial, a gente pode falar de uma específica que também está em alta, que é a área ambiental. Né? Nos últimos anos aconteceram algumas tragédias ambientais, né? E a primeira que eu tenho que destacar é a de 2015 em Mariana, Minas Gerais. E, inclusive, essa tragédia ela foi tema do meu TCC, no técnico. Tá? Depois, se vocês tiverem interesse, eu posso enviar para vocês o trabalho. Né? Posso enviar o banner, posso enviar o artigo, tem uma monografia também sobre. Né? Enfim, tem todo um trabalho que a gente desenvolveu sobre essa tragédia. Foi uma análise quantitativa, mas também foi uma análise qualitativa, né, do quanto essa tragédia afetou, né, o ecossistema da região. E tem também a tragédia de Brumadinho, que foi uma tragédia muito parecida, que ocorreu 4 anos depois. Para ser mais precisamente, foi pouco mais de 3 anos, né, porque a tragédia de Brumadinho foi em janeiro de 2019, enquanto a tragédia de Mariana foi em novembro de 2015. Então, são 2 tragédias, nenhuma das 2 era para ocorrer, muito menos a de Brumadinho, né, porque já tinha ocorrido uma tragédia muito parecida, pouco tempo atrás, então precisa ter esse sinal de alerta, por que ocorreu essas 2 tragédias? Por quê? A gente tem que questionar isso. E teve uma tragédia também que pouca gente lembra, mas que eu gosto de comentar, que é a tragédia de Barcarena, que ocorreu em 2018 em Belém do Pará. Belém do Pará não, foi no Pará, tá? Foi na cidade de Barcarena. Que foi um derramamento de rejeitos contendo alumínio, né? Era uma empresa que trabalhava com bauxita, né, que é o minério de alumínio, e ocorreu um derramamento desse minério, né, desse resíduo de mineração, em águas que eram utilizadas por pessoas como fonte de alimento, né? As pessoas tomavam banho também, enfim, contaminou a área. E as pessoas não conseguiram mais ter uma vida normal depois disso. E pouco se fala sobre essa tragédia, mas eu acho importante comentar também porque foi uma tragédia de proporções muito altas também. Tá? Então foram tragédias que ocorreram e que não deveriam ter ocorrido. E que se você tivesse um químico muito bem preparado, tivesse um engenheiro bem preparado, essas tragédias teriam sido evitadas. Então eu prefiro chamar essas tragédias de tragédias do que de acidente, porque acidente você pode evitar. Aliás, você não pode evitar. A tragédia você não pode. Tá? Então, essas tragédias elas não deveriam ter ocorrido. Tá? E com um bom químico, com um bom engenheiro, dava para ter evitado. Tem também o que alguns não consideram como tragédia, mas eu considero, né? Porque queimadas na Amazônia, elas têm aumentado significativamente. E eu quero comentar a questão também do nióbio, que a gente tem muito nióbio no Brasil, tem muito grafeno. Né? O nióbio é um metal que está em grandes proporções aqui no Brasil, porque toda a história do mundo se construiu para isso. O Brasil é um país abençoado mesmo, porque a gente tem tudo aqui. Né? E o nióbio ele é um metal que foi muito citado, né, há um tempo atrás, né, e ele tem importâncias tecnológicas muito boas, né, porque ele suporta altas e baixas temperaturas, coisa que poucos metais fazem. Ele é um supercondutor, então ele serve para muita coisa na área de eletricidade. E ele também é um anticorrosivo, né? Se ele é um anticorrosivo, ele pode facilitar muito a aplicação em ambientes extremamente oxidantes, como, por exemplo, a atmosfera. A atmosfera é um ambiente oxidante. Se ela estiver úmida, ela é cada vez mais oxidante. Então, você tem um metal desse para trabalhar, é muito bom. Agora, como que você vai trabalhar? Esse é o principal que você precisa entender e o que você precisa pensar. Tem também o grafeno, que é nada mais
nada menos que uma cadeia carbônica enorme, com vários carbonos ligados, fazendo ligações duplas alternadas, né? Isso mais para vocês que estão estudando química orgânica, vocês devem entender melhor do que a Priscila, né, que gosta mais de CV do que de química. Olha, gente, mas ele vai ter 60 anos, vai estar caindo, vai me jogar isso na cara. Gente, não acreditem. Qual que é a rixa do povo de química com CV? Isso não é rixa, não é ciúme. Amém. Vamos lá. É mentira, não é ciúme não, viu? Não é ciúme não. Você pode ficar com o seu curso de CV lá, já que você gosta tanto dele, você pode ficar com eles lá. Para pagar a minha língua, eu namoro com físico. Então, continue. Nossa, grande coisa. Tem até amigos que são, não tenho nada contra, né? Dos mesmos criadores. A cara nem arde, né, Priscila? Não, mas eu entendo, de tanto ouvir, eu tenho muitos amigos da área de química e eu escuto as aulas deles, a gente troca muita conversa, muito material, e de ver as palestras que a gente fazia quando a gente estava no presencial relacionadas a temas de química, graças a Deus, nessa longa jornada de 11 anos, aprendi muita coisa. Então, eu já fui catequizada já. Uhum. Tá, vou acreditar. Vou fingir que eu acredito. Fique esperto com a Priscila, viu? Que ela gosta mais de CV. Isso é pra vocês não ficarem decepcionados no futuro. Então, falando sobre o grafeno, gente. O grafeno, ele é um composto muito importante, né? Ele tem uma importância tecnológica muito alta, né? Eu já tinha comentado para vocês sobre o celular dobrável da Samsung, né? O Zen Flip. Lembrei o nome. O Zen Flip. Tem o Zen Fold também, né? Acho que é Z Fold, né? Tem um tablet e tem um celular. São desenvolvidos com tecnologias de grafeno, né? Aquela tela dobrável, grafeno, tá? E esses materiais, eles têm uma característica de serem resistentes, ou seja, eles não quebram com facilidade, eles são leves, tá? Tem uma característica de serem transparentes também, porque se a gente for olhar a estrutura, é uma estrutura muito fina de carbonos, né? Ela tem uma largura do tamanho de um átomo de carbono, então é uma estrutura bem fina. É flexível e é condutor, né? É condutor porque tem aquelas ligações duplas alternadas. Então, todas essas características conferem esse material propriedades muito intrínsecas e muito peculiares, que podem ser muito importantes futuramente, né? E se você souber utilizar essa tecnologia, ela pode ser importante hoje, já, né? Como a gente acabou de perceber. Então, a área química, mais especificamente a área ambiental, ela está em alta, né, por conta do trabalho dos técnicos, dos engenheiros, dos químicos, porque hoje se busca muito a redução de resíduos, né? Hoje se quer reduzir muito a quantidade de resíduos gerados. Hoje você não quer uma grande quantidade de resíduos, porque isso pode te levar a altos custos de tratamento, né? As empresas hoje querem profissionais qualificados e criativos que consigam pensar em maneiras de minimizar esse descarte de resíduos. Isso vocês vão começar a pensar melhor em química ambiental. Então você precisa ter essa criatividade. Você tendo essa criatividade, você consegue ter um certo destaque na indústria e também na área acadêmica. Hoje também se desenvolve muita pesquisa na área acadêmica com a área ambiental, tá? Inclusive, a IC que eu participei era mais ou menos nesse ramo, né? Trabalhava com rejeitos de mineração de minérios contendo produtos radioativos, né, como urânio, e visava utilizar técnicas ambientalmente corretas, né, para retirar esses resíduos de soluções aquosas, né? Então, é uma técnica, assim, bem criativa, né? E existem várias semelhantes que você pode estar pesquisando. Então, existem muitas pesquisas sendo desenvolvidas com esse tema. E acho que chegou o final da apresentação. Esse era o último slide. Deu tempo. 3 minutos, só adiantado e atrasado, na verdade.
Deu muito tempo. Gente, vocês querem fazer alguma pergunta? Querem fazer algum comentário? Fiquem à vontade. Aí, tá vendo? Você foi falar que eu gosto mais de cerveja e sumiram daqui. Pro, pede o TCC dele. Gustavo, vou pedir para você deixar seu contato, tá? De repente, alguém precisa de aulas de química, alguém quer trocar material ou quer ler o seu artigo do TCC. Eu vou colocar meu número aqui. Põe no chat, e sei lá, o canal que for mais fácil para você conversar com a galera. Aí, Maria Eduarda, já tá o contato. Aí eu envio todo o trabalho. Eu vou procurar, porque eu nem sei onde tá, para falar a verdade. Tá que Mas se eu não nem eu. encontrar o artigo eu encontro. O artigo eu tenho impresso. Então, se eu não encontrar ele na internet, eu digitalizo ele e envio. De qualquer forma. Perfeito. Bom, gente, mais alguém quer falar alguma coisa, deixar algum comentário? Depois eles vão fazer uma atividade de feedback. Eu passo os feedbacks para você, Gustavo. Perfeito. É, Apresentação. Oi? Perfeito, que aí melhora a apresentação, né? Tá para Isso. Mas eu apresentação. achei que eu particularmente, como ouvinte da última apresentação, você está muito didático, né? Você está a cara de quem está fazendo, trilhando o caminho para a docência, que você está muito, muito calmo, explica muito bem, né? Bem didático mesmo. É bem legal ver a sua evolução. Fico Eu vou te muito feliz. dizer que eu não estou fazendo licenciatura, né? Eu Sim, comentei no eu começo que eu sei. estava fazendo bacharelado, mas o que eu mais penso é em dar aula. Morde, né? Mordeu o bichinho da docência. Experiência. O cara faz bacharelado, quer dar aula e não está nem pensando na licenciatura ainda. Mas É, acontece. acontece. Bom, desde já quero agradecer o apoio, a Maria Eduarda falou. É, Ótimo. Incentivo. se sentiu incentivado agora, hein? Claro, a moral subiu agora, né? Bom, gente, eu quero agradecer a todo mundo que esteve aqui participando, ouvindo. A gente chegou algumas pessoas tiveram que sair no meio do evento, foram avisando aqui. A gente teve aí quase 30 pessoas da sala participando, né? De As quanto? 40, 40, né? as 40 é utopia, né? Oi? Bom, Não, enfim. eu perguntei se será 40, né? Sim, é 40, mas 40, meu filho, faz tempo, faz um ano de pandemia que eu não vejo 40 alunos. Eles até sabem que eu brinco falando que a minha No aula. presencial. O meu componente é turma inteira, né? Eu falo para eles, mas amém. Mas a gente sempre tem um ótimo número, assim, de pessoas participando da videochamada. Tá gravadinho, esse link vai ser disponibilizado para vocês. Depois vou pedir já, desde antemão, a autorização do Gustavo para publicar esse vídeo no YouTube, que eu montei um canal lá para colocar as minhas palestras. Ótimo. Ó, então sua carinha já vai ficar lá, e aí eu compartilho o link para vocês compartilharem esse bate-papo com outras pessoas interessadas também, beleza? Fico muito feliz de, nem que seja de uma forma assim, mais amadora, a gente poder discutir sobre ciência, discutir sobre E, química, as áreas de química, enfim. A Larissa levantou a mão, pode falar, Larissa? Não há nenhuma dúvida, sim, mas eu só queria agradecer. Foi muito informativo, muito obrigada. E vamos tentar aí, né? Passar numa faculdade legal também. Futuramente vim aqui palestrar junto com o Gustavo, entendeu? Sim. ter uma companhia para apresentar seria legal. E sim, vai ser professor, por favor. Você é muito bom. Olha, eu já estou dando algumas aulas particulares, né? Que nem eu falei. Eu tenho 2 alunos particulares, né? De cursinho pré-vestibular. De cursinho não, né? Não sei se eles fazem cursinho, na verdade, eu acho que eles estudam à parte mesmo, mas um quer fazer medicina veterinária e o outro quer fazer medicina. Então, Ah, que legal.
Meio que... mas qualquer oportunidade de uma licenciatura. A oportunidade eu tenho. A coragem que ainda não tenho. Mas eu vou fazer até A o fim de coragem vem depois. a coragem, deixa para depois, vai. Vamos terminar o bacharelado primeiro, com calma. Eu vou Certo, fazer tá minha certo. formatura, vou fazer minha colação, né, do bacharelado, aí depois eu penso na licenciatura, né? A gente vai com Sabe? Quem sabe eu não consigo na com sua bacharelado, colação. né? Quem sabe eu não consigo com bacharelado, já dar algumas aulas, né, em algum Com lugar. certeza. Sim. A gente vai pensando. Então tá. Muito Mas, obrigada, inclusive, Larissa. Obrigada a se vocês. me ajudar também, eu tenho um canal no YouTube, tá? Falando de química e algumas aulas bem resumidas, assim. Põe aqui no chat seu canal, para Eu eles tenho uma, acessarem. eu tenho uma série de Foi que aulas, nós deixa eu... divulga. E assim... Caramba, deixa eu ver aqui. Põe o nome do canal para a gente já se inscrever. Bom, gente, muito obrigada pela participação de todo mundo. O Gustavo vai colocar aqui no chat para vocês. Peraí que eu tô procurando. Põe seu nome completo que já aparece o nome do. Porque às vezes tem um monte de canal com o mesmo nome. Não, achei aqui. Aí é só procurar nas playlists, tem uma playlist lá, organizadinha, tudo certinho. Aí, obrigada. Muito obrigada. Gente, com isso a gente fica por aqui. Valeu Patinho por bem fofo. todo mundo que participou. Gustavo, agradeço mais uma vez. Estaremos juntos no próximo semestre nessa nossa atividade extracurricular novamente, se Deus quiser. Obrigada pela sua disponibilidade, pelo seu tempo e por compartilhar com a gente seus conhecimentos. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite mais uma vez. E qualquer convite que tiver para fazer para mim de novo, pode fazer que eu aceito. Com certeza. Se for para churrasco, eu aceito. Se for para tomar cerveja. Assim que a gente tiver vacinado pleníssimo. Com certeza. Eu aceito qualquer tipo de convite aí. E as festinhas de vocês também, viu? Esse é para vocês alunos, viu? Se vocês fizerem festinhas assim, vocês podem falar para Priscila me convidar, hein? Pode deixar, coitados, eles não estão tendo nem aula. Não, mas eles vão Nem ter. aula presencial, né? Ano que vem eles vão ter, aí eles vão fazer festinha e eu quero ser convidado. Se Deus quiser, Amém. verdade. Amém, amém. Quando fazer festinha, vou convidar o povo aqui da rua. Sim, pós-pandemia, bora. Amém, gente. Tomara Deus que tenhamos um 2022 mais tranquilo, retomando nossas atividades normais, né? Quem sabe esse ano não, né? É. Porque falando que a gente vai se vacinar aí até setembro, né? Vamos ver, né? Vamos ver, né? Vamos ver. Gente, muito obrigada, viu? Boa tarde para Obrigado, gente, vocês. pela Fiquem com atenção. Deus, se cuidem. O prazer foi meu, Camila. Muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigada, Camila, Maria Eduarda, todo mundo que participou, os que ficaram obrigada, aqui gente. também. Muito obrigada por ficarem até o final. Até mais, tchau. Até mais, tchau. Tchau. Deixa eu parar aqui a gravação.